É muito comum, a minha namorada fala, às vezes ela chega de manhã, ela fala, você já treinou? Né? A gente se encontra e fala, não. Ela fala, depois eu volto. Então, é muito importante isso. Quando a gente vai numa fazenda, você tem que entender que a pessoa tem que gostar daquele projeto que você vai aplicar. Eu acho que a primeira forma, a melhor forma, pelo menos eu vejo assim, a melhor forma de aprender a lidar com gente é aprender a lidar com si mesmo. Acredito que o governo, se ele não atrapalhar, ele já ajuda demais. Muito mais produtiva que a nossa, afinal, eles têm praticamente 1/3 do nosso rebanho e produz mais carne do que nós. Eu sou Olavo Botino, eu sou médico veterinário, formei em 2014, né? Então já tenho aí seus 10 anos de formação. Logo que eu formei, eu fui fazer trainee nos Estados Unidos, justamente para entender melhor a pecuária deles, que enquanto a gente fala aí de 10 a 11 milhões de toneladas de carne por ano, eles falam entre 12 e 13 milhões de toneladas, então fui lá entender isso. Entendi, trouxe alguns conceitos para cá, e hoje eu trabalho com isso. Eu presto consultoria em fazendas, em confinamentos, em estruturas que buscam intensificar a pecuária, produzir mais carne de forma sustentável. Então, de certa forma, a gente buscando eficiência, a gente está acertando a sustentabilidade. Quando a gente mira em eficiência, a gente acaba acertando sustentabilidade. E é isso que eu faço hoje. Eu presto consultoria em fazendas, ajudo marcas e empresas a entender o mercado brasileiro, entender o mercado pecuário, entender o mercado de produtos. Então, eu presto consultoria também para algumas empresas, para elas desenvolverem produtos ou para elas adentrarem o mercado, seja com produtos estrangeiros ou produtos até desenvolvidos dentro do nosso próprio país. A forma mais fácil de me encontrar, ou até melhor do que isso, me acompanhar, é através do @OlavoFB, @OlavoBotino no Instagram, e no TikTok, @OlavoFB. Lá eu posto vídeos praticamente diariamente, mostrando um pouco do meu trabalho, um pouco da pecuária dentro do Brasil. Às vezes, quando eu estou fora, em alguns projetos que eu acompanho fora, como na África e nos Estados Unidos, também posto por lá. E uma forma das pessoas entenderem o que é a nossa pecuária, o que pode fazer para melhorar, como que tem fazendas já fazendo. Lá vai ver o meu dia a dia e também lá vai encontrar lá no meu perfil, lá na minha bio, né, que a gente chama lá em cima, vai conseguir encontrar o WhatsApp empresa, você vai cair direto na minha assessoria, mas facilmente consegue entrar em contato comigo. O potencial produtivo que nós temos por natureza é muito grande, e também pela nossa própria desenvolvimento tecnológico, pelo nosso desenvolvimento e acessibilidade de trabalho de quem produz, a gente consegue aí romper realmente barreiras. É o único país no mundo, a única região no mundo que consegue fazer aí 3, às vezes praticamente 4 safras na mesma área. Isso daí talvez seria permitido na África, em algumas regiões da África, mas ainda assim nós temos problemas geopolíticos lá que impedem isso, e não só geopolíticos, como também o know-how, né, o conhecimento para fazer, tanto que eles buscam aqui, né, eu sou uma prova disso, ajudo, auxilio em alguns projetos lá, levando o conhecimento que nós desenvolvemos aqui, aprendemos aqui, para lá. Então, queira ou não, onde que está o núcleo do mundo de produção é aqui dentro do nosso país. Até porque quando a gente olha para os Estados Unidos, ou olha para a Austrália, ou olha para Itália, ou eu estou falando de países aí que são referências em questões produtivas para pecuária, vamos falar em Estados Unidos, em carne como um todo, em soja, em milho também, vamos falar em Itália em questão de produção, armazenagem de silagem, de produtos ensilados, aí armazenagem volumoso para o boi. Vamos falar em Austrália em questão de eficiência em produção e principalmente de qualidade de carne, afinal eles têm um mercado importador de carne muito exigente, como é o caso do Japão, alguns países da Ásia ali, entre outros países. Quando a gente sai para ver isso mais de perto, a gente entende que eles têm a produtividade alta por questão de necessidade. Então, não é a questão do nosso Brasil de ser inferior a eles, a questão é que os nossos números naturais, praticamente, serem muito grandes, eu não gostaria de usar a palavra fácil, mas talvez muito simples de a gente conseguir ter, principalmente na parte pecuária, onde se você esquecer 2 vacas e um touro em São Paulo, da marginal do Tietê, e voltar daqui
daqui 10 meses você vai provavelmente encontrar no mínimo 4 animais. Uma das vacas vai ter parido ali comendo aquele capinzinho que sai ali na beirada, algum tipo de pânico, algum tipo de braquiária, importada da África, desenvolvida no Brasil, ou até mesmo alguma grama nativa, algum arbusto nativo, e às vezes até bebendo aquela água e não vão ter intoxicado e morrido, porque os nossos ruminantes são muito resistentes, principalmente o Nelore, desenvolvido por nós mesmos, trazido da Índia, mas desenvolvidos por nós mesmos aqui. E isso acabou implicando na nossa produtividade, uma vez que a produtividade é buscada em quantidade dividido pelo produzido, né? E aí acabou que isso abala, uma vez que ele é muito grande de quantidade, a hora que você pega na produção, ela é pequena perto desse N. Quando você fala em outros países que os recursos naturais não são tão abundantes como no Brasil, você tem que ser mais eficiente, uma vez que você paga muito caro para ter aquele animal lá. E é isso que acaba infringindo diretamente nos nossos resultados. Mas hora nenhuma que quem resolve produzir de verdade no Brasil não seja extremamente produtivo, não seja extremamente eficiente na sua forma de produção e principalmente sustentável. O boi é um animal que consegue transformar um alimento de baixíssimo valor biológico, ou seja, um alimento pouquíssimo rico em nutrientes, em um dos melhores fontes de proteínas que existe na face da Terra, que é a carne. Porque ele age em simbiose com micro-organismos, ele tem uma microflora ruminal, né? Ele tem, na verdade, ele não ingere diretamente, ele não absorve diretamente o que ele ingere, e sim o que está dentro dele, que transforma em coisas muito, muito nutritivas. Então, ele é talvez ele seja a simbiose ambulante mais perfeita, ou talvez mais produtiva, mais interessante que existe para nós seres humanos, porque ele consegue realmente, literalmente, transformar o que seria lixo, o que seria descartado, o que seria waste, na melhor proteína, seja ela o músculo, a carne, depois transformar em carne, ou seja até o próprio leite. Nós estamos falando aí de duas excelentes fontes proteicas, em que, quando você vai em países que têm déficit dessas proteínas, você sente, você vê ali literalmente a deficiência da capacidade cognitiva dos humanos, como acontece em alguns países da África. Tive essa oportunidade de ver isso. Em relação a Angola, foi uma experiência que eu tive, são algumas coisas, eu tenho uma relação muito estreita com uma empresa que faz serviço, que tem prestação de serviços lá em questão da produção agropecuária, e eu tive a oportunidade de, através deles e depois de outros projetos, ir lá conhecer e ajudar a auxiliar eles a otimizar a parte produtiva de pecuária em si, um pouco também da parte de agricultura, mas como a especialidade é mais voltada para pecuária, acabou que seja mais pecuária, mas no todo lá o que eu fui levar para eles foi um pouco desse conhecimento, dessa parte de procedimentos, de processos que precisam ser executados. Quando você pega países extremamente desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, alguns países da Europa, Austrália, eles têm processos muito bem definidos. Basta você ir para o nosso sul, né, que tem muitos descendentes de europeus, você vê como que eles são metódicos, como que eles têm um sistema, são sistemáticos no seu sistema produtivo, tanto que nós temos as melhores empresas brasileiras muitas vezes surgiram no sul, porque consegue ter controle de qualidade, consegue ter uma sistematicidade ali de produção. E quando você pega países subdesenvolvidos, como acontece lá na África, você vê que o povo não tem ainda essa característica, esse entendimento de ter processos implantados dentro do meio produtivo, e com isso se perde muito da produção, porque não são tomadas atitudes naquele momento. Então, foi isso que eu fui lá, foi no momento correto, no momento definido, né? Então, foi isso que eu fui lá auxiliar, né, num projeto de pecuária, começar a implantar processos, seja desde a identificação dos animais, seja desde a limpeza de pastagem, desde o preparo do solo para o gado ter pastagem ofertada, até a armazenagem, até o confinamento, até a intensificação. E lá eu tive essa oportunidade de ver como que é significativo
a abundância ou a deficiência de proteína de origem animal. Lá eles têm uma deficiência muito grande de carne, né, de proteína principalmente vermelha, também de frango e de suínos também, e aí você vê que a capacidade cognitiva das crianças, desde já, começa a ser muito falha, tanto que eu tenho uma das minhas palestras, eu mostro isso muito, todo mundo fica surpreso que através de um exercício infantil, eu passo isso para as pessoas, e aí elas falam, não é possível que tem pessoas que não conseguem decifrar isso, e acontece, porque, vamos resumir, quando falta carne ali na alimentação da mãe e da criança, né, da mãe que vai aumentar e da criança, é como se ficasse os fios do cérebro descascado. Então, eles não conseguem ter a conexão no momento certo. Fica dando choque ali. Então, eles não conseguem canalizar os pensamentos. Então, eles não conseguem ter um pensamento, uma capacidade cognitiva. A capacidade cognitiva, para ficar fácil de entender, é se você pegar um animal e dividir ele em várias partes, você sabe montar de novo. É montar um quebra-cabeça. Isso é uma capacidade cognitiva de uma criança. Pegar uma bolinha e colocar no buraco redondo. Pegar um cubo e colocar no buraco quadrado. Isso é capacidade cognitiva. E aí você vê que conforme eles vão tendo oferta de carne, como acontece em alguns grupos seletos lá, principalmente de grandes empresas organizadas que fornecem o alimento, como isso evolui. Evoluiria muito mais se eles tivessem isso desde lá de criança, desde lá da mãe sendo bem nutrida. Mas uma vez que ainda não chegamos nesse tamanho, a gente consegue ver que os funcionários lá, seja com 18, 20, 25 anos, começam a ingerir carne, dentro de 1 ano e meio, 2 anos, mudou o desenvolvimento intelectual deles. É muito interessante essa parte. E você vê um país abundante, você vê um país cheio de recursos naturais, até inclusive que são por esse excesso de riqueza, que também tem o excesso de pobreza, né, o excesso de extrativismo diretamente, e você vê que vai ser a próxima fronteira agrícola, sim, vai ter a próxima fronteira agropecuária, já está sendo, para falar a verdade. Caramba, José, nunca imaginei uma pergunta dessa, acho que talvez o que eu responder aqui vai ser muito superficial, depois de alguns dias ou anos pensando o resto da minha vida, levar essa pergunta comigo. José, é muito profunda essa pergunta. Foi muito boa. Vou responder sim, mas talvez foi até um grande despertar isso, José. Eu acredito que o governo, se ele não atrapalhar, ele já ajuda demais. Se ele não atrapalhar, ele já ajuda demais. Então, é muito importante quem está lá num poder, no extremo poder desse, tomar muita cautela para não atrapalhar e também para não lateralizar, para não ficar de um lado ou de outro. E eu, como se eu tivesse nesse papel importante, de um cargo importante dentro do governo, eu ia buscar conhecer de perto as fazendas que realmente apresentam dados e números significativos, não as que têm uma bonita aparência, e sim as que têm números. Hoje, talvez eu não seria eu se eu estivesse lá, mas eu, sendo com o conhecimento que eu tenho, eu conseguiria ter isso, né? Faria uma equipe, chamaria mais gente que eu conheço que tem essa expertise para fazer esse levantamento de dados, até porque uma vez que a gente precisa de comercializar com o exterior, a gente precisa conhecer muito bem nosso sistema produtivo. O nosso país, ainda o nosso governo, não conhece o nosso sistema produtivo. Fiz parte de algumas expedições aí rodando o Brasil, fazendo levantamento de dados, e fiquei frustrado por ver a deficiência que tem desses dados no nosso governo e a deficiência que tem da manipulação desses dados. Nós coletamos dados e a empresa ainda teve muita dificuldade de monitorar e de gerir esses dados, assim como as nossas associações, as nossas federações aí precisam amadurecer muito. Já falei aqui mesmo nessa entrevista, o quesito de no Brasil, o Brasil ter praticamente três vezes o rebanho americano e produzir menos carne. E aí eu fui buscar entender por conta disso e entendi que era a nossa déficit, nosso problema maior, né, nosso gargalo estava na vaca parideira, estava na nossa cria, não na nossa engorda. Apesar deles terem
mais recursos para promover carcaças mais pesadas, não é isso que implica diretamente. Hoje nós estamos muito desenvolvidos na parte de nutrição, na parte de genética, né, e tudo isso, mas era sim na vaca parideira, e foi aí que eu fui diretamente no setor de cria, que foi lá em Montana, porque se eu fosse buscar confinamentos, né, que são onde é feitas as carcaças, talvez eu teria ido para o Texas, no Kansas, ali mais para baixo, em Nebraska. Mas eu fui em Montana, que é onde a cria deles está. Tem cria no Texas também, mas eu fui para Montana. E aí cheguei lá e fiquei muito decepcionado por não encontrar tecnologia nenhuma, encontrar muito pouco nível tecnológico. E aí eu liguei para um professor meu e falei, professor, mas gente, estou assustado aqui que não tem tecnologia nenhuma. E ele falou isso, ele falou, ah não, você quer tecnologia na pecuária, você vai para Uberaba, aí você vai ter paisagem, você vai ver gado pesado, você vai ver essas coisas, você vai ver essa vida western, e, né, o brand day, que é o dia de marcação, você vai ver muita cultura envolvendo o gado. Mas não perca a oportunidade de aprender. Beleza? Tchau, tchau. Já cortou e foi isso. Ele é um cara muito seco assim, mas um grande mestre. E aí eu falei, eu tenho que aprender, tenho que entender porque realmente esses caras produzem. E por mais que eles não tenham tecnologia, que eu estou falando de tecnologia, biotecnologia, estou falando de embrião, de reprodução, de inseminação, de IATF, dessas coisas que são tão famosas aqui no Brasil, eles não têm tanta demanda para isso lá. Lá é muito monta natural, lá eles não têm, então é touro, a pasto, vacada, fazenda que eu trabalhava tinha mais de 60 mil hectares, e aí o gado era pasto, só que eles eram muito assíduos, muito responsáveis, porque eles produziam no quesito de não perder o que tinham produzido. E isso é uma grande lição. Básico, né? Muito básico. Não se perca o que está na mão. Não se deixe escapar o que está produzido. Agora nós estamos no período de Olimpíadas, a gente já até espera que os Estados Unidos está lá sempre entre os 3 primeiros com medalha de ouro. Porque ele vai para ganhar, ele entra para ganhar, e se ele está lá, para eles o custo de estar lá nas Olimpíadas é o mesmo para você voltar em 20º, 30º, 100º ou em primeiro, o custo é praticamente o mesmo de estar lá. Então, eles investem para chegar lá e ganhar. Estou falando para estar lá, tá? Eu estou falando para estar lá, não para fazer vencedores, para fazer primeiro lugar campeões. Estou falando o custo de estar lá. Então, é isso que eles fazem. Uma vez que o bezerro está na mão, eles não perdem. Então, uma vez que o bezerro está na mão, eles investem o máximo que for para não virar prejuízo aquilo. A margem pode diminuir, mas o prejuízo não pode chegar, né? O negativo não pode chegar. E então eu vi, aí eu fiquei nessa dicotomia, falei, pô, mas que coisa interessante, aqui não tem tecnologia, mas tem produtividade. No Brasil tem muita tecnologia e não tem produtividade. Então, aí o pessoal perguntava, eu quero para os Estados Unidos, até hoje, volta e meia vem estudantes me perguntar como faz para ir para lá, eu quero ver lá, eu quero tecnologia. Eu falei, vocês vão para lá para várias coisas, menos para ver tecnologia. Vocês vão para lá para aprender sobre a vida, sobre os problemas climáticos, as dificuldades com o clima, todas essas coisas, né? As intérpretes climáticos, mas tecnologia, se você quiser, vai ali em Uberaba, vai no Mato Grosso com uma boa central de reprodução ou de uma empresa de reprodução de bovinos, aí você vai ver aquela tecnologia sendo usada em embrião, em ultrassom, inseminação, em 2, 3, 4 IATF na fazenda, fazenda sem todo, tudo isso existe aqui no Brasil. Só que como nós somos muito grandes, muito vastos e muito abundantes, nós temos o extremo dos dois. Nós temos o mais tecnológico e o menos tecnológico. E queira ou não, o mais famoso é o menos tecnológico, porque o mais está tão concentrado em produzir que ele esquece de divulgar, diferente do americano, que se ele está fazendo bem ou mal, ele está divulgando sempre a parte boa das coisas. Então, a maior aula que eu tive lá foi sobre marketing e não sobre produção pecuária. Isso funciona como um propulsor, José. Eu acho que isso é um grande propulsor. Eu me lembro que eu tive uma oportunidade quando eu tinha, talvez, sei lá, 12 anos de idade, sexta série, acho que é 12 anos, né, de idade, 11, 12 anos de idade. Eu criava, sempre fui criador de bicho, eu criava porquinho da Índia, né, que as coelhinhas da Índia eu tinha um monte, eu criava, eu moro na fazenda hoje, mas na época eu não morava, mas frequentava, e aí eu tinha muito, e uma das professoras soube que eu criava esses bichos e falou,
eu sabe que eu quero lá, que você explica, que você leva para os pequenininhos ver, os pequenininhos que eu chamava de maternal, não sei, jardim, não sei como que chama hoje, mas era as criancinhas lá de 5, 6 anos que ia na aula naquela época. E eu fui empolgado, levei, minha mãe me ajudou a pesquisar, a internet não era coisa tão fácil como é hoje, mas a gente já tinha, e ela imprimiu para mim, grifou, eu li as partes importantes, as partes interessantes. Minha família, pela parte da minha mãe, é professora até aonde eu não sei, né? Então, minha tataravó era, não sei antes disso o que era, eu sei que minha avó é, minha bisavó foi, minha tataravó, e aí antes eu não sei, então tem essa questão. Minha mãe também é professora, então foi uma coisa assim fácil de colocar. E eu me lembro que eu cheguei em casa, cheguei depois de uns dias, encontrei um grupo de amigos da minha mãe, né, da turma de amigos, que tinham filhos naquela sala que eu dei aula. E aí ela falou, você acredita que o fulano, meu filho, chegou em casa, sentou no sofá e me começou a me dar a aula que você tinha dado? Eu achei aquilo legal, interessante, né? Falei, fiz uma coisa bem feita, mas não levei em consideração. Só que hoje isso martela muito na minha cabeça, porque foi uma coisa que eu fiz com tanta aptidão, tão naturalmente, que eu gostava tanto, que eu falei, talvez seja isso que vale a pena eu fazer, né? Disseminar mais o conhecimento. Naquela época era de porquinho da Índia, hoje é um pouco de pecuária, um pouco da vida rural que eu vivo, um pouco dos livros que eu leio, então é uma coisa que realmente me motiva demais, até porque eu acredito no conhecimento, acredito, tem várias frases aí, várias coisas que a gente pode citar para mostrar o conhecimento, como é o caso da vela, que acende a outra e não depende de nada, mas eu acredito no conhecimento para a gente melhorar o mundo, mudar, assim, melhorar o mundo. Então, sim, hoje eu tenho as redes sociais, invisto muito nisso, porque eu acredito. E uma das coisas que eu faço é dar palestras, aulas, não sei se, para falar a verdade, eu não sei bem a diferença de uma palestra, de um seminário, até hoje eu não sei direito, de uma aula. Eu, palestra e aula eu considero assim, aula é uma coisa obrigatória, palestra é uma coisa letiva, então a palestra tem que ser mais atraente ali no assunto. E aí eu acaba sendo palestra, porque como eu não é cotidiano eu naquelas universidades ou naqueles eventos, acaba sendo uma palestra. E eu levo um pouco sobre isso, sobre o potencial, sobre a pecuária no mundo, sobre o potencial produtivo do Brasil, sobre o potencial que a gente tem aí a alcançar a nossa produção de carne hoje, o porquê que somos assim. Eu gosto muito de entender o porquê, porque se você critica, você perde a oportunidade de aprender. Seja você focou na crítica, seja falando ou ouvindo, né? Acusando ou ouvindo, você perde a oportunidade de aprender. Então, eu gosto muito de entender. Muitas pessoas criticam ou autocriticam a própria nossa pecuária, nossa produção agrícola, agropecuária em si, e eu busco sempre entender o porquê que é daquele jeito, seja um pecuarista que deixa de pôr uma água de boa qualidade para o gado para pintar a cerca ou para cobrir um trator, ou para fazer um curral melhor que dê mais conforto no manejo dos animais dos operadores, até uma pessoa que realmente invista tudo ali, mas você tem que, eu busco entender o porquê, que interfere naquela forma das pessoas agirem, daquelas pessoas produzirem no negócio, e aí vou levando do meu jeito, do jeito que eu consigo, para quem quer ouvir. Não é comum a gente, não é incomum a gente ficar assustado, não é incomum, é muito comum a gente ficar assustado, porque muitas vezes você é chamado para ir lá e fazer buscas por melhoria, porque a pessoa ela quer uma mágica, às vezes ela quer uma facilitação, queira ou não, eu conto essa história, às vezes eu conto essa história de leves para a pessoa começar a entender. Uma vez eu fui comprar uma bicicleta, estava na Espanha viajando, e um amigo do meu pai estava junto, foi comprar uma bicicleta bem boa, tinha juntado dinheiro, já tinha marretado gado, feito um dinheiro, eu gosto de esporte, eu fui comprar essa bicicleta, e aí eu escolhi, um amigo meu que manja muito de bicicleta, estava junto, eu falei, e aí, o que você acha, o que você acha? Ele falou, Olavo, todas vão ter que pedalar, escolhe a que você mais gostar. Porque toda você vai ter que pedalar. Fala isso daí. E é isso, tanto, sei lá, isso deve fazer já uns 8 anos, eu tenho a bicicleta até hoje e gosto dela até hoje, então eu escolhi a que eu mais gostei. Então é muito importante isso, quando a gente vai numa fazenda, você tem que entender que a pessoa tem que gostar daquele projeto que você vai aplicar, porque ela vai ter que pedalar, não adianta, não existe mágica sem pedalar. E é isso que às vezes você depara, chega na fazenda,
Eu já cheguei em fazenda que tinha estava preocupado em cobrir os tratores, fazer outra barracão para os tratores, e os bois estavam atolando no curral, tá, e as pessoas também estavam sendo machucadas por conta do excesso de barro no curral. Já cheguei em fazenda que fui na fazenda porque tinham contratado um especialista em manejo, né, um especialista em dar manejo dentro do curral, e aí dentro daquela estrutura de curral, o especialista ele atolou e quase se machucou de tão deficitária que estava aquela estrutura. Aconteceu isso, eu não me esqueço. Então, assim, quem que estava errado? Quem que estava errado? A situação, as pessoas envolvidas, né, a falta talvez de experiência, imposição, é complicado dizer, mas era o que era uma estrutura totalmente danificada. Já fui em fazenda que eu tive que parar um manejo de ATF, uma das coisas mais tecnificadas que tinha para colocar na fazenda, porque eu saí e falei assim, pode parar, para de fazer esse manejo. Mas por que está louco? A melhor coisa que tem e tal. Porque para embrião, então você pôs o sêmen na vaca, conseguiu fecundar o óvulo, e aí virou um embrião. Para esse embrião nidar, que a gente fala colar ali no útero e desenvolver, você precisa de um primeiro ingrediente básico, água de qualidade dentro do animal, o animal ingerir. E eu saí nos coxos, isso não foi uma nem duas vezes que aconteceu, tá? José, aconteceu algumas vezes. Saía nos coxos de água, não tinha água. Não tinha água, tinha uma lâmina d'água falando, mas tem água dentro do coxo? Tem no coxo, mas não acessível. Antes de qualquer coisa, antes de qualidade, antes de quantidade, nós temos que ter acessibilidade. As vacas não davam conta de beber água porque estava muito fundo aquilo lá. Então, é muito comum nós nos depararmos com isso, com esse tipo de preceito. E muitas vezes a pessoa fica decepcionada, porque ela quer que você chegue lá e fale, pô, mas você acabou de chegar num confinamento de 30 mil cabeças, super tecnificado, eu quero fazer isso aqui, eu quero produzir tanto, e eu falo, não, sabe o que você precisa? Consertar os vazamentos de água que dentro da fazenda. Sabe o que você precisa? Matar as formigas estão comendo mais pasto que teus bois. Tem formigueiro para todo lado, os formigueiros estão comendo, estão consumindo pasto. Tem que ter um pouco, não precisa exterminar as formigas, mas tem que ter um controle. Então, é muito comum acontecer esse tipo de coisa, José, de você se deparar com... Chega a lugares que a fazenda está com um cavalo, a tropa, né, que é a peça locomotora ali que mexe com o gado, que movimenta, numa situação super precária. Então, é muito comum. Tenho várias imagens, várias fotos. Nas palestras eu mostro, porque quando aí na internet é fácil dar errado, como já deu algumas vezes. Então, nas palestras eu tenho mais essa liberdade e consigo colocar mais para as pessoas e até exemplificar diretamente. Mas é comum acontecer coisas que eu não me surpreendo mais. Antes eu ficava aflito, ficava enérgico ali, naquilo ali, ficava muito aflito e falando, não é possível que a pessoa não vê. Hoje a gente vai criando casca, na verdade é isso, a aflição fica dentro, mas a gente consegue conter melhor. Mas acho que a primeira forma, a melhor forma, pelo menos eu vejo assim, a melhor forma de aprender a lidar com gente é aprender a lidar com si mesmo. Uma vez que você aprende a lidar com si mesmo, pode vir uma coisa assim, muito abusada, como você mesmo disse, um caso de um assédio, uma coisa assim. Claro que com as mulheres é um pouco mais complicado, repudio isso, mas sei que existe, mas vamos até desde um assédio, ou vamos dizer um assédio moral, um assédio de qualquer forma, uma molestação, ou até mesmo um suborno, coisa assim. Mas uma vez que você sabe realmente quem você é, uma vez que você se autoconhece, você tira fácil de letra, porque a pessoa não está dizendo sobre você, e sim exclusivamente sobre ela. Então, não se perturbe. Uma vez que você tem a alma em paz, a perturbação alheia não te fere. É essa a recomendação que eu dou. A pessoa jovem que chega na fazenda, às vezes ela se perturba muito, mas é simplesmente porque ela não se conhecer. Uma vez que ela se investir em autoconhecimento, ela vai ver que aquilo vai passando, vai simplificando, vai ficando muito mais tranquilo. As aflições vão ficando mais amenas. O exercício físico em si, para mim, funciona como, sei lá, um antidepressivo, funciona como uma pílula mesmo. Eu preciso fazer, até é muito comum. A minha namorada fala, às vezes ela chega de manhã, ela fala, você já treinou? Né? A gente se encontra e fala, não. Ela fala, depois eu volto.
porque realmente não dá certo. Comum, isso é comum acontecer. Às vezes eu chego e ela fala assim, você não treinou, né? Vai lá treinar, depois a gente resolve esse assunto. O campo ou a cidade, quem vai ditar a regra é o tanto que você lida com você mesmo. Então, não muda, não muda. O campo te oferece mais oportunidades de desaguachar aquele estresse, mas sempre ele parte de dentro de você, nunca de fora. Dono de muito, o que tem muita posse com pouco conhecimento e pouca necessidade. Pesado, difícil, incomodará muitos que ouvir, mas os que têm ciência disso vão se agradar. Prefiro agradar a poucos do que a muitos. Eu prefiro agradar a poucos e ter sucesso do que a muitos e não ter desenvolvimento, não ter glória.